Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa quinta-feira, dia 19, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Vamos trocar uma ideia, te atualizar com as últimas informações do nosso Flusão e vamos continuar nos preparando para a segunda partida decisiva nesse sábado, dia 21, contra o Ulsan Hyundai. Te convido depois da vinheta para poder a gente falar de Fluminense. Fala, torcida Tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês, beleza? Bom, hoje é quinta-feira, dia 19 e feriado aqui no Rio de Janeiro, né? Corpus Christi. E quero primeiramente, cara, agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Quero mandar um grande beijo, com todo carinho, com todo respeito no teu coração, agradecer a tua parceria, agradecer a sua amizade. Coisa de 10 segundinhos, vou dar uma explicação pra vocês. Ontem não consegui estar presente aqui no canal. Tô precisando resolver algumas, situações familiares. E ontem a minha cabeça ficou um pouco, muito, pesada. Eu não consegui estar bem pra poder produzir conteúdo pra vocês. Mas são coisas que acontecem, né? Todo mundo tem problema. Agora vambora. Vamos pegar nessa quinta-feira e vamos trabalhar bastante. Amanhã é sexta-feira. E no sábado a gente tem o nosso jogo do Fluminense, que é um jogo muito importante. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Beleza pura? Quero contar com carinho, sempre o apoio de vocês, que vocês são muito importantes para esse canal seguir crescendo. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta, tá? E também compartilha. A gente vai passar a responder vocês novamente, porque a gente acabou que não respondeu a galera aí, mas a gente vai passar a responder novamente, beleza? Peço a compreensão, peço desculpa também para vocês aí, beleza pura? Gente, vamos lá. Coloquei na capa desse vídeo aí, a lamentação do Everaldo por ele não ter conseguido optar por ter feito a melhor escolha no que seria talvez o gol da nossa vitória contra o Borussia Dortmund. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu quero primeiramente aqui ressaltar com todos vocês a alegria, o orgulho que nós, tricolores, a gente teve com a atuação do nosso time na terça-feira, dia 17. Uma atuação que mexeu, com a nossa alegria, mexeu com o nosso espírito de tricolor. E, cara, tá todo mundo falando e eu não vou ir na contramão do que todo mundo tá falando. Até porque eu seria um cara que... Cara, o que eu tô vendo? Eu tô vendo jogo de peteca? Não, eu tô vendo futebol. Fluminense se joga bola. E a gente sempre vem trazendo essa ideia aqui pra vocês. O Fluminense tem condições, cara, de enfrentar qualquer adversário. Ninguém é imbatível, é quase imbatível. Opa, então se é quase imbatível, não é imbatível 100%. O Fluminense jogou muito melhor do que o Borussia Dortmund. O Fluminense amassou o Borussia Dortmund. O que faltou? Faltou a gente ter um pouco mais de capricho. Faltou a gente ter um pouco mais de qualidade. Faltou a gente ter um pouco mais de coragem. Se a gente tivesse, alguns atrativos que proporcionam com que o nosso jogo, o nosso elenco, ele buscasse sempre as vitórias, meu amigo, eu não tô mentindo pra vocês aqui não, tá? O resultado seria uns 3-0 pro Fluminense. O Borussia Dortmund não fez a gente passar nenhum sufoco. Não teve nenhuma jogada do Borussia Dortmund. Caramba! Teve até uma do Bright que ele chuta cruzado, que o Guirassy tenta dar de carrinho e não chega na bola. Essa bola aí. Mas, cara, era pro Fluminense, se faz o primeiro, o segundo, o terceiro, era pro Fluminense entrar pra história. Como entrou pra história com 0-0. Na verdade, o 0-0 não foi comemorado pelo Fluminense. Pra gente foi uma frustração. Pra gente ver um sabor amargo. Pro Borussia Dortmund, sabe o que eles estão falando? Foi sorte nossa de não ter perdido pro Fluminense. Um time muito bom, um time muito consistente, sabe o que faz com a bola no pé. Envolveu a gente, é o que eles estão falando. O pessoal da Alemanha, que foi o que a galera enfrentou a gente, o Borussia, os caras estão abismados com a qualidade do nosso Fluminense. E essa Copa do Mundo de Clubes, ela traz essa visibilidade. Tá o mundo inteiro hoje olhando pro nosso Fluminense. Parabenizar a nossa torcida, tá fazendo uma festa incrível lá nos Estados Unidos. Coisa linda, parecia final de Libertadores. No aquecimento colocaram a música Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora.
Pode acreditar, um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. A música que deu a nossa classificação, a final lá no Beira-Rio. 2-1 de virada contra o Internacional. Então assim, acabou. Virou o nosso mantra da sorte. Virou uma música que mexe com a gente, entendeu? E cara, essa partida, ela tem que ser espelho. A partida de terça-feira passada, dia 17, 0-0. Essa partida do nosso desempenho, da nossa qualidade técnica aplicada dentro de campo, ela tem que ser espelho para fazer todo esse campeonato mundial de clubes. Não para poder cair, mas para poder eles, jogadores mesmo, entender que é daí para mais, entendeu? E aí eu quero entrar com vocês aqui no próximo jogo contra o Ulsan Hyundai, no próximo sábado agora, dia 21 às 19 horas, tá? Meu amigo, aconteceu o outro jogo do grupo, né? O Ulsan Hyundai contra a Mamelodi Sundowns. O Mamelodi Sundowns fez 1-0, né? Mas teve 2 gols anulados. E aí a gente percebeu que nesse grupo, quem tem um pouquinho mais de facilidade, né? Claro que não com tudo, mas o Ulsan é o time mais frágil. E é o nosso próximo adversário. O Mamelodi, que venceu, já é um time que tem um pouco mais de equilíbriozinho, entendeu? Mas claro que dá para o Fluminense fazer frente tranquilamente, tá? Não quero falar de favoritismo, só quero falar que o Fluminense precisa colocar esses 2 próximos jogos como objetivo 100% da vitória. E aí, o que pode fazer diferença para poder a gente ficar em primeiro nesse grupo é o saldo de gol. Então, o próximo adversário, o Fluminense tem que entrar em campo, sabe? Determinado, focado em tentar fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e tentar, se possível, ganhar de goleada. Pra quê, Fagner? Pra poder o Fluminense tá ali em cima ali. Até porque o Mamelodi já ganhou. O Fluminense tem que ganhar pra ir a 4. O Borussia, de repente, ganha do Mamelodi. E aí vai a 4 também. Só que o que vai fazer com que o Fluminense fique na frente do Borussia, na tabela de classificação, na segunda rodada, é justamente o saldo de gol. Então eu espero de verdade que o nosso Fluminense faça um jogo impecável contra o Ulsan Hyundai e que a gente possa vencer bem, tá? E pegar essa partida como modelo e, cara, fazer tudo diferente. Voltando a falar do Everaldo. O Everaldo, ele é um camarada que, assim, ele está tendo uma oportunidade de ouro na vida dele, sabe? Para a história dele. E diante do que aconteceu, ele não podia tomar a decisão que tomou. Mas enfim, já tomou a decisão e acabou a história. A gente sabe muito bem qual foi a decisão. Só que, o que eu acredito que ele tenha que aprender com essa lição foi o que eu coloquei na capa desse vídeo, né? Aprende com a lição. O jogo só terminou 0-0 porque faltou coragem pro Everaldo de ele tomar muitas decisões. E a decisão mais simples que a gente queria que ele tomasse era que ele exercesse o papel de um centroavante que usa a camisa 9 do nosso Fluminense. O que era, Fagner? Finalizasse em gol. Não cortasse. Finalizasse em gol. Ele disse que pensou que o zagueiro fosse dar carrinho, entendeu? Não interessa. Tu tá na frente do gol, entendeu? Chuta, finaliza. Não interessa. Até porque já estava nas últimas passadas. Todo mundo viu que o Everaldo já estava cansado naquela arrancada. Então, fecha o olho e fuzila no gol. Não tô nem falando para dar uma cavadinha de qualidade. Não tô falando porque a gente sabe que tem uma limitação por parte do Everaldo. Mas você tá cara a cara e você não chuta, você corta, um centroavante não tem que tomar essa decisão. Então eu espero de verdade, nós esperamos que o Everaldo tenha aprendido com a lição. Embora o Fluminense está treinando nesse momento, tá? Lá nos Estados Unidos. Eu acredito que talvez o Renato Gaúcho já possa promover mudanças, tá? Eu acredito. Cada jogo é um jogo. A estratégia foi muito bem definida pelo Renato na estreia contra o Borussia Dortmund. Agora contra o Hyundai, eu acredito que tem que ser outra estratégia, tá? Eu fiquei cobrando muito o Renato no vídeo que eu fiz aqui na live pós-jogo sobre o porquê que no minuto 40 do segundo tempo o Renato Gaúcho ele entra com Paulo Baia. E por que ele não entrou com Keno? Na minha opinião, a gente tem muito mais possibilidade de fazer algo diferente com o Keno do que com o Paulo Baia. Então o que está acontecendo? Essa é a pergunta que fica na minha cabeça. E basicamente isso tem me incomodado muito, entendeu? Tudo bem que eu não sou técnico, mas assim, a gente sabe do que o Keno tem capacidade de entregar. E o porquê que o Renato está optando pelo Paulo Baia. São coisas que eu não entendo. São coisas que eu não entendo. Então essa, tá, é uma crítica minha.
Fagner, Paulo Baia pode entrar e pode meter o gol, como ele fez lá contra o Internacional, o gol da vitória. Pode acontecer. Mas eu vou continuar tendo a minha opinião. Pra mim, quem tinha que entrar é o Keno. Até por tudo que o cara já fez no nosso Fluminense. E outra pessoa também, Paulo Henrique Ganso. Faltando 5 minutos e mais os 6 de acréscimo que o juiz deu contra o Borussia Dortmund, a gente tava falando de 11 minutos. Será que Paulo Henrique Ganso não podia tirar um coelho da cartola e encontrar um passe perfeito para Germancano, para John Arias, até mesmo para o próprio Paulo Baia, numa condição de finalizar? Então por que não colocar Ganso? Eu senti muita falta dessas duas trocas contra o Borussia Dortmund. 5 minutos, eu ficaria satisfeito de ver nesse finalzinho de jogo, mais os acréscimos, eu tô falando de 10 minutos, algo que dois caras que têm capacidade pode, sabe? Pode desequilibrar e pode encontrar sim uma jogada, um coelho na cartola para poder a gente tentar buscar o gol. Então eu espero que o Renato também tenha aprendido com a lição. Esse vídeo também serve pro Renato Gaúcho. Então assim, quando a gente cobra que a gente quer ver um Fluminense pra cima, vibrante, com tesão e jogando para poder buscar a vitória, é isso que o Fluminense entregou. E na minha e na sua opinião, ainda tem condições de entregar mais. Então a gente cobra, a gente pede para que o time dê mais. Por quê? Porque a gente acredita que tem possibilidade de extrair mais, entendeu? De vamos sugar mais de você porque você pode entregar mais do que isso aí. E quando você entrega mais, você joga o teu máximo, você joga, sabe, da tua melhor qualidade. Então eu acredito que quem tá ali no Fluminense tem capacidade. Só que o que falta é você querer colocar pra fora, é você expor que você realmente... Não, pô, eu sou capaz, eu vou finalizar, eu vou chutar, e seja lá o que Deus quiser, é isso. Então acho que o Fluminense tem que colocar cada vez mais a força de vontade, sabe, aflorada. Só faltam agora 6 jogos. Eram 7, um já foi. Faltam 6 jogos. Pra quê? Pra poder chegar até a decisão. E o que nos impede de chegar até a decisão? O que nos impede talvez seja a falta de coragem. O que nos impede talvez seja o medo, que a gente deixa isso entrar dentro da gente. Então eu espero que o Fluminense ele possa aprender com isso, tá? Falando pra vocês sobre o jogo de sábado, né? Fluminense e Hyundai. O Fluminense precisa, desde o primeiro minuto, sabe, ir pra cima do Hyundai pra poder a gente fazer os gols, pra poder a gente tranquilizar logo a partida, tá? E eu espero de verdade que o Renato Gaúcho ele tenha a montagem do elenco, a estratégia bem definida também para esse duelo. Só falta a gente vencer esses 2 jogos para poder a gente se classificar. E com o empate que a gente fez que o Borussia fez contra a gente embolsou 5,5 milhões de reais e as vitórias, elas dão ao Fluminense 11 milhões de reais de premiação, 2 milhões de dólares. Então, o Fluminense não pode desperdiçar essa grande oportunidade, beleza? Espero que o Fluminense tenha aprendido com a lição. Os jogadores, Renato Gaúcho, e que a gente possa ter um entendimento, os jogadores que eu falo, né, de que sim, é possível a gente ir vencendo, independente do adversário que esteja do outro lado, beleza? Quero te desejar um ótimo feriado, uma ótima quinta-feira, e a gente volta nessa quinta para poder falar de Fluminense com outros assuntos, beleza? Tamo junto, beijo no coração, saudações tricolor.